gostaria de convidar à nossa tela Marcelo Fonseca, sócio e economista na HLB Brasil. Marcelo, muito obrigado pela participação. É um prazer tê-lo por aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Marcelo, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais ampla para a gente falar sobre cenário fiscal para o Brasil, cenário econômico para o Brasil. Hoje tivemos a ata do Comitê de Política Monetária norte-americano e muitos se perguntam, às vezes alguém que está entrando aqui na nossa programação pela primeira vez, o que os Estados Unidos têm a ver aqui com a gente no Brasil. Eu queria traçar contigo, ou tentar traçar para este 2024, quais os fatores mais importantes a serem observados para a economia do Brasil, e aí podem ser fatores internos, externos. Eu não sei o que você está monitorando por aí. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma pergunta um pouco mais ampla. Quais as principais preocupações ou fatores a serem observados para 2024 na economia brasileira? Em se tratando de Brasil, é difícil a gente concentrar, né? São muitos problemas, mas eu vejo a questão fiscal como uma questão que apesar do governo ter aprovado um novo arcabouço fiscal, ele já nasce já com o mercado aceitando, inclusive, que ele já vai perder o campeonato no início, né, sem jogar. Porque o mercado já está sinalizando algum déficit primário em torno de 0,8%, quando o governo, o próprio ministro Haddad brigou muito junto com o presidente Lula para que fosse aprovado os 0% de déficit no orçamento, mas aguarda-se alguma coisa para março em termos de revisão. Então, eu acho que a questão fiscal poderá, no meu entendimento, é uma questão importante para o Brasil. Eu acho que a questão externa, de certa forma, há um conforto com a balança comercial brasileira superavitária, o que traz um conforto para contas externas, mas eu entendo que a questão fiscal é primordial, que poderá impactar, é claro, a questão monetária também. Tem na minha participação hoje pela manhã, que começa a valer no dia de hoje, limitação do juro rotativo do cartão de crédito. Foi bastante discutida no ano passado, foi tema de engajamento entre Banco Central, instituições financeiras, Ministério da Fazenda. A gente estava tentando encontrar talvez uma solução para esse juro altíssimo que é cobrado aqui no Brasil. Em termos comparativos para o ano passado, em média, o juro rotativo do cartão de crédito foi cobrado a 431% ao ano. E agora, com essa limitação, com essa nova regra, nós temos um teto, ou seja, um valor máximo de 100% da dívida original. Ou seja, se eu tinha uma dívida de R$1.000, ao final do ciclo de um ano, eu só posso ter aí este valor aumentado em 100%, ou seja, será de R$2.000, o que se fosse baseado nas regras anteriores e com estes 431%, até fiz a conta que eu peguei uma caderneta, fui fazendo alguns rabiscos, chegaria aí uma dívida de R$1.000 a R$5.310. Então é bastante coisa, é uma diferença brutal. Eu gostaria de saber, em primeira mão, até de um profissional que acompanha bastante a economia brasileira, quais seriam os efeitos dessa medida que passa a ser adotada para o Brasil no dia de hoje? A questão do cartão de crédito, acho que vale a gente falar um pouco também, que é inexplicável o tamanho da taxa de juros. Tem que torturar muito a matemática para a gente entender como é que o juro pode chegar a 450%, de onde saiu esse custo, dado o custo de funding dos bancos, né, a oferta de dinheiro que eles têm, quanto eles remuneram numa ponta, quanto eles estão cobrando na outra. É difícil chegar nesse número. Eu acho que o que está acontecendo é que... eu acho que o que poderia causar maior impacto na economia brasileira seria, e um assunto que veio na esteira desse assunto também, é a questão da venda parcelada sem juros no cartão de crédito, que o Banco Central entende que seria uma solução para o problema dos juros, porque na cabeça de quem defende essa ideia, o juro é alto, porque a inadimplência é alta, e as pessoas se enrolam, vamos colocar dessa forma, porque elas compram muitas coisas parceladas. Aí, por trás disso, então, está a lógica de mexer no parcelamento do cartão de crédito. Aí, sim, eu vejo que se forem mexer nesse tipo de coisa, se essa ideia vingar, eu vejo, sim, uma queda no consumo, porque muitas pessoas compram, porque elas conseguem viabilizar as compras comprando de forma parcelada. O contingenciamento em si, em 100%, já que ele não contingenciou taxa de juros, eu acho que ajuste virá via prazo, não é? Você vai ter um prazo muito pequeno para poder pagar a sua dívida no banco. Curiosamente, no cartão de crédito, muitos cartões de crédito oferecem, depois que a pessoa já está enrolada no rotativo, ela oferece um parcelamento a um juro menor. Ou seja, essa questão da inadimplência leva a um risco maior, por isso explica os juros, porque depois de oferecer um valor menor, o risco diminuiu,
Então, eu acho que a questão é um pouco mais profunda, tem a ver com o juro do Brasil, que é muito alto. Aí passa por questão de concentração bancária, poder de mercado, uma série de coisas. Num primeiro momento, voltando à sua pergunta, eu não vejo um impacto muito grande. Mas se avançar a questão do parcelamento no cartão de crédito, comprar parcelado sem juros, aí sim eu acho que vai ser um problema sério para consumo. Marcelo, boa tarde. Maurílio Goldner. A gente teve também posicionamento da Febraban em relação a esse tema, dizendo que as causas dos altos juros do rotativo não foram completamente resolvidas e que está buscando uma solução para um reequilíbrio mais sustentável e transparente do sistema de financiamento do consumo. E pior, a gente teve também, do outro lado, a Moody's emitindo um relatório destacando que essa mudança tem reflexo na rentabilidade dos bancos, que a limitação da dívida vai reduzir as receitas das operações de cartão, afetando principalmente os grandes bancos do Brasil. E a Moody's aponta ainda um declínio no volume de transações e no apetite de risco dos bancos. Então, essas duas notas, esses dois posicionamentos mostram para a gente exatamente que a questão dos juros é também uma questão de negócio para esses bancos, né? Dos juros dos cartões. Porque se a gente parar para analisar friamente, qual a diferença de um risco de um empréstimo comum, não um empréstimo consignado, mas de um empréstimo comum, de uma dívida no cartão de crédito ou de uma dívida num cheque especial, por exemplo? Em tese, seriam os mesmos riscos ali atrelados a essa negociação. Mas o que dá a entender aqui é que isso tem a ver justamente com uma estratégia dos bancos e também tem a ver com a lucratividade dos bancos. Nessa briga, né? Para ver para onde vai puxar essa corda, né? Como que você analisa essa posição, principalmente da Moody's analisando isso e ressaltando essa questão da diminuição do apetite de risco dos bancos? A questão do apetite de risco é bem interessante nesse contexto, porque os bancos podem controlar a inadimplência ao conceder um volume menor de crédito no cartão de crédito. Por exemplo, quando uma pessoa vai a um banco e abre uma conta e oferece um cartão de crédito, muitas vezes a pessoa não tem um histórico de crédito na praça e recebe um valor muito alto de limite de crédito. Eu acho que os bancos podem sim trabalhar a inadimplência via redução do limite de crédito no cartão de crédito. Olha, se eu tenho um limite de R$10 mil, eu vou gastar os R$10 mil. Mas se eu não tenho nenhum histórico de crédito, por que não dá para essa pessoa um limite de R$3 mil só, não é? Então, eu acho que é muito frouxo. A questão do limite de crédito no Brasil é muito frouxa. Eu acho que os bancos, sim, eu acho que o negócio é tão rentável que sustenta essa inadimplência toda que eles falam, não é? Agora, se os bancos se queixam de rentabilidade, mesmo no negócio que vai dar para eles 100%, é muito ineficiência, né? Você também colocou a questão como que vai ficar esse cabo de guerra. Ora, o Banco Central é que poderia defender os consumidores, porque do outro lado estão os bancos, né? E, obviamente, de forma legítima, estão buscando defender os seus interesses. Cabe ao Banco Central, como regulador que regular se tem algum tipo de abuso de mercado ou algum tipo de margem de lucro um pouco fora do normal. Mas, de novo, não dá para explicar esse juro todo do cartão de crédito. Até hoje ninguém explicou. As discussões são sempre no campo da muito inadimplência, mas como que você explica isso tudo, né? E se você está tendo esse resultado todo. Eu acho que a educação financeira, que se não me engano vem nesse pacote também, que parece que os bancos vão ter que agora, nos extratos de cartão de crédito, dar um pouco mais de informação e ter programa de educação financeira, poderia passar também pelo próprio banco, reduzindo os volumes de crédito que eles estão concedendo. Perfeitamente. A gente vê uma busca, inclusive, das próprias instituições financeiras por ferramentas de análise de crédito mais voltadas em períodos de alta inadimplência, quando o juro está subindo. Eu já conversei com algumas companhias aqui que prestam esse serviço de análise de crédito, falam o seguinte: quando o juro está alto, quando a inadimplência está subindo, os bancos vêm correndo e vêm buscar esse tipo de ferramenta, outras instituições que fornecem estes serviços. Então, eu acho que espalhar um pouco melhor a prestação de serviço de análise de crédito também pode ser uma solução para essa alta inadimplência. E lembrando, nós temos aqui no Brasil um dos países que
tem a maior dificuldade em recuperação de crédito e é comparado com grandes economias. Está no PowerPoint do Roberto Campos Neto, ele sempre dá este dado. Então, realmente, aqui no Brasil é difícil recuperar crédito, mas também tem essa questão dos altos juros praticados, que aí não dá mesmo para recuperar crédito, que você cobrando 400%, 500% em cima de uma dívida original, né? É impagável, né? Na verdade, o termo que se usa é a bola de neve, né? Às vezes a pessoa quer pagar, ela só não consegue, não é? Porque na outra ponta o salário dela está corrigindo 3%, 4% ao ano, quando ela consegue corrigir 3%, 4% ao ano. Então, é difícil entender quem vem antes. É óbvio que a inadimplência é uma questão fundamental para os bancos, não tem dúvida nenhuma. Mas tem que entender como é que está se dando exatamente essa questão da concessão com a inadimplência, né? Eu acho que os dois lados têm que se equilibrar um pouco. O consumidor que toma muito crédito, porque é dado para ele as oportunidades, e o banco que concede muito crédito também. Mas que o negócio é altamente rentável, eu acho que a gente não tem dúvida nenhuma, né? Só olhar para a ROIC de grandes bancos aqui no Brasil, mesmo em tempos difíceis, está sempre lá no alto. Tem gente que fala que é o setor mais defensivo da Bolsa de Valores, que dificilmente aí um banco vai dar prejuízo, vai ter essa operação contestada de alguma forma. A gente tem instituições bancárias que têm melhores operações do que outras, mas mesmo as instituições que estão ali com as operações um pouco mais achatadas, o ROIC, o retorno sobre patrimônio, ainda é bastante atrativo, ainda é bastante interessante. Então temos, claro, outros setores que sofrem um pouco mais com momentos de crise. O setor bancário, mesmo apertado, está sempre bem das pernas, viu, Maurílio? É o setor aí mais defensivo para muitos da Bolsa de Valores brasileira. Deixa eu pegar como gancho isso, Gabriel. A gente percebeu também, Marcelo, com o tempo, os bancos deixando de ter algumas receitas. Em 2023 mesmo, ficou marcado, inclusive, campanhas, inclusive de influenciadores digitais, ensinando os clientes a não precisar pagar aquela tarifa bancária de manutenção da conta, que os bancos são obrigados a todos os bancos oferecerem, inclusive, a tarifa zero, com alguns serviços limitados ali, porém, tem a obrigação de oferecer essa tarifa e aquela também era uma fonte importante de renda, eu acredito. Tem também a questão do Pix, que substituiu os boletos e os bancos também ganhavam uma taxinha ali a cada boleto. Ainda existe o boleto, mas o número é muito inferior ao que era no passado. E o Banco Central já fala também no Pix parcelado, que deve ser implementado no fim desse ano e que pode até substituir o cartão de crédito parcelado num pagamento via Pix parcelado. Então, isso tudo dá um alerta também para os bancos que estavam acostumados com rendimentos altos e viam também a possibilidade de ganhar no parcelamento do cartão de crédito ou no não pagamento do cartão de crédito, como a gente está vendo essa ferida exposta, né, Marcelo? É verdade, Maurílio. O que você está falando faz todo sentido, porque o que nós estávamos conversando do trabalho do Banco Central de regular o mercado e, vamos chamar assim, defender o consumidor, não que ele esteja sendo atacado, mas ele tem que olhar para o consumidor e é o que ele está fazendo. O Pix foi uma iniciativa muito importante e o apoio às fintechs também, aos bancos digitais. Então, é louvável o trabalho que o Banco Central vem fazendo. E é natural que os bancos que tinham uma situação com baixa concorrência, enfim, num ambiente que ainda era muito parado, né, estagnado em termos de tecnologia, agora é natural que o Banco Central, o cadastro positivo, que demorou muito a entrar em vigor também, agora você pode também transferir aplicações, enfim, os custos de troca são muito menores, os switching costs, que chamam em economia, né? Isso tudo ajuda muito na concorrência bancária. Então, aí eu coloco realmente o crédito no Banco Central, que está fazendo um trabalho louvável nesse sentido. É natural que os bancos sintam e que se adaptem a isso também. Essas ferramentas estão sendo bastante adotadas. Eu lembro que o Pix agora já passa a ser o meio de pagamento favorito dos brasileiros, hein, Maurílio? A gente tem muitos investidores. Eu estou com investidor na cabeça, mas muitos brasileiros que não tinham acesso a serviços bancários e passaram a ter por conta do Pix, já superou o cartão de crédito,
muitas vezes como o meio de pagamento mais utilizado pelo brasileiro. Então, são iniciativas, são novos mecanismos que foram aplicados pelo Banco Central e estão tendo bastante adesão aí em meio à população. O Pix parcelado vem em seguida, a gente tem também o Real Digital preliminar, alguns intermediários que devem começar a rodar já no final deste ano. Então, são muitas inovações aqui para o setor bancário, setor de pagamentos no Brasil, que devem acontecer já nos próximos anos. A gente está falando do futuro acontecendo neste momento, Maurílio, muita revolução tecnológica mesmo acontecendo aqui para o mercado brasileiro. É isso, e vai exigir, isso vai exigir aí uma remodelação dos negócios também no setor bancário, né, Marcelo? Para a gente fechar essa conversa, agradecendo já a sua participação aqui no nosso programa, mas isso também vai exigir, né, dos bancos aí uma forma diferente de enxergar o mercado. Não resta dúvida, e é muito saudável, né? Os bancos têm todas as condições de investir em inovação, de entrar nesse processo e que também, de certa forma, todos se beneficiem dos ganhos de produtividade que isso possa trazer. Eu acho que, como eu estava dizendo, era um setor que estava um pouco parado, eu acho que essa mexida que deu vai fazer com que todo mundo agora queira mudar de patamar, e eu acho que vai ser bom para todo mundo. E, de novo, né? Eu acho que a gente deve sempre louvar o trabalho do Banco Central, que é quem regula esse setor e que está fazendo um trabalho excelente. Pelo amor de Deus, aqui a gente não está atacando banco nenhum, todo mundo acho que tem banco, todo mundo utiliza serviços bancários praticamente todos os dias, a gente tem ali a instituição, troca de instituição quando necessário, a gente não está fazendo ali, tecendo nenhuma crítica diretamente às instituições bancárias aqui no Brasil, inclusive que se demonstraram bastante resilientes no ano de 2023, em que instituições bancárias nos Estados Unidos passaram por momentos dificílimos, em que instituições bancárias centenárias passaram por momentos difíceis na Europa, inclusive Credit Suisse acabou tendo que ser vendido ao seu principal concorrente. O Brasil passou ileso dessa crise, então tem os seus méritos, tem os seus deméritos. A gente está aqui olhando especificamente sobre este ponto do juro rotativo do cartão de crédito. Eu estou aqui trabalhando todos os dias com investimentos. Maurílio, se alguém me chega com 431% de rentabilidade, eu acho que é pirâmide. Eu nunca vi isso na vida. É claro, a gente faz todas as brincadeiras, mas aqui levantando críticas que são realmente bastante interessantes da gente discutir e, claro, tentar ali arrumar algumas soluções. Muito obrigado, agradeço imensamente pela participação no dia de hoje, agradeço imensamente aí por contribuir aqui com a nossa programação. Muito obrigado, agradeço a vocês, um abraço, até a próxima. Maravilha.